Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Iniciamos mais uma semana de reflexões do Evangelho no dia a dia. Nós estamos nos encaminhando para o final desse nosso itinerário quaresmal. Iniciamos hoje, nesta segunda-feira, a quinta semana da Quaresma. Próximo domingo já celebraremos em nossas comunidades, em nossas paróquias, o Domingo de Ramos. Para que bem possamos fazer esse nosso itinerário da quinta semana da Quaresma, hoje, segunda-feira, dia 18 de março, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações a partir do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 até 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio em pé. E então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Veja, meus caros irmãos e irmãs, ao iniciarmos a semana desta quinta semana da Quaresma, recebemos esse evangelho que é por demais conhecido da gente. Uma história que, a princípio, poderia desembocar num julgamento moral, porém, dá chance para a gente de conhecer o poder curativo, o poder libertador, renovador do perdão de Deus. Uma sociedade que empequenece as pessoas nunca vai realizar grandes obras. A intolerância, que é um fenômeno que nós vivemos hoje, julgamento, preconceito, a crítica destrutiva, estão assumindo cada vez mais contornos que nos assustam, humilhando os outros, ridicularizando os outros, descartando as pessoas. Quando proferimos contra uma pessoa ou grupos acusações ou então expressões que ferem a reputação, nós estamos esvaziando as nossas relações de humanismo, desembocando na barbárie. As pedras na mão, como nos relata o Evangelho, elas são fáceis de serem encontradas também em nossas vidas. Hoje a gente poderia dizer assim, que são pedras do WhatsApp, do Twitter, de mensagens preconceituosas, essa onda das fake news, que bloqueiam o futuro das pessoas através da crítica sem piedade, aliás, do desprezo que destrói, da indiferença que congela as nossas relações. O que diz o Evangelho? Que ansiosos para testar Jesus e assim terem também um motivo de poder acusá-lo, os chefes do povo parecem satisfeitos por tornar público um ato que se dá na intimidade de uma pessoa. E pior ainda, desejando que esta mulher adúltera, ela seja então apedrejada. O que diz Jesus a esse respeito? Jesus, ele abaixa
a gente não sabe o que ele escreveu no chão. Escreve lá com o dedo. Houve repetidas vezes a mesma maliciosa pergunta. Mas, com soberania, ele se põe de pé e diz para algo que talvez os chefes jamais esperariam. Uma sentença capaz de provocar uma total reviravolta. Que ele diz: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. É um golpe certeiro que Jesus dá. Jesus, ele, com essa resposta, ele desmantela a arrogância dos acusadores e faz cair de suas mãos as pedras destinadas ao homicídio. O mestre que veio para salvar e não para condenar, ele livra da morte a mulher. E aos doutores da lei e também aos fariseus, que estão tomados pelo pecado por causa do seu preconceito, da sua intolerância, dá a possibilidade de eles poderem refletirem sobre os seus atos e se converterem. Veja que o convite de Jesus a reconhecer o pecado dos doutores da lei, dos fariseus, mas os nossos, é a única via para que essas pedras não caiam sobre nenhum inocente. E ao mesmo tempo, nós possamos encontrar a possibilidade da transformação e também de mudanças. Enquanto nos habite este espírito mau, nada bom, nem grandioso poderá ser construído, nada de grandioso. Então, o convite para nós é isso, nos desarmar e, como Jesus, de fato, a gente poder salvar, não condenar. Seguindo o nosso itinerário, meus caros irmãos e irmãs, no dia 19 de março, celebraremos na igreja São José, o esposo de Maria. Para que bem possamos, então, celebrar este dia, mesmo no nosso itinerário quaresmal, mas esse dia festivo, nós vamos, então, refletir, rezar com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois o 18, até 21, e concluímos com o versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. E enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Veja, meus caros irmãos e irmãs, embora São José, que celebraremos na terça-feira, ele seja cercado de profunda veneração por todas as gerações cristãs, a sua festa ela só alcançou maior visibilidade e também expansão nesses nossos últimos séculos, últimos tempos. O Evangelho apresenta José como uma figura fundamental para a realização do projeto de Deus. José legou a Jesus a descendência de Davi. Ele é o pai de Jesus segundo a lei, o esposo de Maria, chefe da família de Nazaré. Está presente e age de uma forma eficaz, sobretudo no nascimento e também na infância de Jesus. No episódio do Evangelho, José participa da aflição de Maria ao notar a ausência do adolescente Jesus. Questionaram-no, mas não compreenderam o que ele lhes tinha dito. Certamente, a gente pode dizer assim que a semelhança de Maria, José, ele procurou sempre meditar no seu coração sobre todas as coisas que ele presenciava, sobre todas as coisas que aconteciam também na vida de Jesus, para ele poder ir assimilando e compreendendo e assumindo cada vez a sua missão de paternidade.
Portanto, caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos São José, o esposo de Maria, a Igreja, ela nos convida a gente se voltar para São José, para a gente se alegrar, para a gente bendizer a Deus pelas graças com que cumulou São José. São José, ele é o homem justo, né? Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, lá está escrito, José, o homem justo, logo no primeiro capítulo. Creio que vocês também tenham essa percepção, essa consciência, que não foi fácil, nada fácil, para José aceitar uma paternidade que não era dele. E depois, a responsabilidade de ser um mestre, de ser guia, daquele que um dia havia de ser o pastor de Israel. Então, respeito, a obediência, a humildade, essas três palavras, essas três atitudes de José estão na base daquilo que a gente costuma dizer, do homem justo, daquilo que José se compreende em José como a sua justiça. Foi essa atitude interior no desempenho da sua missão única que guindaram José, né, que elevaram José ao cume da santidade cristã, junto de Maria, a sua esposa. Ao celebrarmos, então, caros irmãos e irmãs, São José, o esposo de Maria, é para nós olharmos a São José, de a gente, sim, se alegrar, de a gente agradecer, mas também a gente tomar José como um exemplo para nós. Com essas três palavras, com essas três grandes virtudes, do respeito, da obediência e da humildade, e de alguém que mesmo sem, quem sabe, compreender completamente tudo o que estava acontecendo à sua volta, com Maria, com Jesus, que nós também possamos, como ele, meditar sobre todas as coisas. Aquilo que aconteceu com José também acontece conosco. A gente precisa fazer um itinerário, nós vamos caminhando e nós precisamos ir meditando no nosso coração sobre as coisas que acontecem conosco e as coisas que acontecem à nossa volta. Para a gente perceber, assim como José também foi crescendo e aprendendo, amadurecendo, as manifestações de Deus que acontecem na nossa vida e das pessoas que vivem no nosso entorno. Um feliz dia de São José para todos. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 20 de março, nós vamos rezar, vamos meditar nesse nosso itinerário quaresmal com o Evangelho de João, o capítulo 8, versículos de 31 até 42. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis que o vistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Veja, meus caros irmãos e irmãs, nesse trecho se manifesta a tensão de Jesus com judeus. Jesus ele faz um convite para os judeus que creram nele a permanecerem fiéis a ele,
pois ainda eles, mesmo crendo, eles ainda continuam tão fechados nas suas instituições, nas suas tradições, que têm uma real dificuldade de aceitar o Filho de Deus, que veio justamente para cumprir o que a lei e os profetas anunciaram a seu respeito. Percebamos que o trecho do Evangelho da quarta-feira mostra que essa tensão, que esse debate se desenrola em 3 momentos. No primeiro momento, os judeus dizem ser da descendência de Abraão e que nunca foram escravos de ninguém. O que faz Jesus? Jesus ele responde que são escravos do pecado de querer matá-lo, porque a sua palavra não encontrou acolhida, ela não penetrou neles. No segundo momento, Jesus nega que são filhos de Abraão. Por que nega? Porque eles não fazem as obras de Abraão, ou seja, crer. Mas, novamente, querem matá-lo por lhes dizer a verdade. E, por fim, no terceiro momento, os judeus afirmam ter a Deus por Pai. Jesus, de novo, contesta, no sentido de dizer assim, olha, se isso é verdade, vocês deveriam amar também aquele que vem do Pai e que volta ao Pai. O pano de fundo de todo esse trecho do Evangelho é exatamente a fidelidade à palavra. Os judeus, eles argumentam que, sendo filhos de Abraão, eles são livres de tudo e de todos. De certa maneira, eles são arrogantes. E por causa dessa arrogância deles, fechavam os olhos à realidade do pecado, à realidade da submissão, da hipocrisia. E Jesus, então, ele contesta uma teologia dessa forma. E Jesus confronta eles com a realidade da vida e anuncia outra concepção de vida e liberdade. Então, o conteúdo da liberdade que Jesus proclama não nem pode ser abstrato ou então legalista. Jesus mostra que ele não se restringe a uma lei escrita. Eu já por diversas vezes fiz essa reflexão, que Jesus ele não vem abolir nenhuma lei, nenhuma norma, mas ele vem dar pleno cumprimento a essa lei escrita. E faz um convite para os judeus, um convite para nós hoje, para irmos além da lei escrita. Então ele não se restringe à lei escrita, a um princípio político, ou então uma regra de boa convivência. A liberdade para a qual Jesus chama a cada um de nós, assim como chamou seus discípulos, é a liberdade para que tenham vida e vida em abundância, para que a vida ela seja salva, para que a vida ela seja dignificada, para que a vida ela seja liberta. O debate, então, sobre a verdade que liberta, ele é colocado diante da mentira que mata e está calcada na injustiça e na mentira. Isso que Jesus procura desmascarar. Esse debate, a gente pode dizer, ele cruza os tempos. Não pode ser iludido da realidade da vida. Nem ontem, nem hoje. Não basta basear a vida em leis ou então em nomes de família. A verdade não é jamais uma conquista plena, é uma vocação que faz caminhar na verdade, que faz a gente caminhar na justiça, que faz a gente caminhar no direito e no amor. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo as reflexões desta primeira parte desta quinta semana da Quaresma. Nos encontraremos novamente na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, sempre com as bênçãos de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem.